Hoje eu tive a brilhante ideia de ir a pé pro trabalho. Péssima brilhante ideia. Bom, brilhante porque estava 3 graus, ontem estava 4 e muito gelado. Eu tenho as mãos e os pés muito gelados, então toda vez que eu chego fico ali massageando porque eu não sinto alguns dos meus dedos. Eu falo rindo só que é de nervoso, de preocupação. E eu fico preocupada com isso mesmo. Mas, então, eu estava andando na rua e aí eu sempre tô cantarolando, sempre. E hoje eu tava mantrando pra Krishna. E aí, de repente, mantrando, eu falei, nossa, tem que fazer tal coisa. E comecei a fazer uma lista. E aí eu assustei. Com esse pensamento de tenho que fazer tais coisas, vou fazer uma lista. Esse pequeno pensamento que eu tive, eu levei um susto porque eu estava pensando em inglês. Eu estava pensando em inglês. Ai, que coisa mais linda. Pois é. Vou parar o vídeo por aqui porque isso é tudo que importa. Tchau. Quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, eu preciso ver como é que tá meu inglês. Porque eu estou aqui para aprender inglês. E aí, antes de falar, né, eu só queria fazer recapitular umas coisas que é o seguinte. No Brasil, eu fiz Duolingo, sempre tava fazendo. E eu sempre, né, assisti filme americano, que é o que a gente tem muito. Agora que tem muitas opções. Mas antes era filme americano e sempre dublado. E aí tem uma prima, que ela é professora de inglês. E ela sempre foi referência, assim, eu sempre ficava admirada que ela e o irmão dela sempre vinham de férias pra minha cidade e sempre com pegadinhas assim, eu falava, caraca, que legal, não sei o que. Eu achava eles, tipo, de outro mundo, porque eu nunca tava no mesmo flow, sabe? E muito coisa em inglês, assim, e eu ficava fascinada. E aí, teve uma época que eu queria ser, eu falava, eu quero ser tradutora. Quero ser tradutora em inglês, quero ser tradutora. Só que aí quando eu fiz 18, eu lembro que eu até tive esse papo com o meu primeiro chefe, assim, né? Que ele perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, eu queria ser tradutora, só que se eu não. Eu tava fazendo 18 anos. Eu falei assim, se eu não fizer até agora, eu acho que é difícil. Inglês é muito caro, não sei o que, não tem dinheiro. E fiz uns testes vocacionais e tal. Isso lá em 2012. Que, inclusive. Ai, esse foi o primeiro emprego que eu tive, assim, e foi incrível. Eu tenho muito carinho por todo o pessoal, assim, uma família muito querida. E antes de eu vir pra cá, eu encontrei esse meu chefe no mercado. Fazia, sei lá, acho que desde 2012 que eu não o encontrava e eu encontrei. Nossa, eu fiquei tão feliz. Foi tipo, encerrar, assim, sabe, um processo de tchau. Até me emocionei. Ai, precisei até cortar, tomar um pouquinho de chá. Então, e aí eu falei assim, não serve pra ser tradutora porque eu não tenho dinheiro, fazer inglês é caro, isso aqui. Beleza. E aí tinha uma relação de amor e ódio, né, com o inglês. Porque tinha interesse, mas achava que aí, tipo, nossa, nunca na vida eu vou conseguir fazer. E aí quando eu decidi vir pra cá, então, eu já tinha feito aula de inglês com o teacher Henrique, né, eu já tinha feito um curso que o meu irmão comprou uma vez e eu não conseguiu fazer. Só que como eu sempre estava escutando filme, eu fazia Duolingo, o curso foi importante, claro, para eu aprender mais coisas, mas eu já tinha uma noção ali boa do Duolingo, principalmente. E eu cheguei a viver com essa minha prima. E ela falava, tipo, eu sou professora de inglês, me aproveita. E eu cheguei a fazer algumas aulinhas com ela, só que eu não conseguia. E eu falei, caraca, velho, eu não conseguia desenrolar. E ela... Mas uma coisa que eu peguei muito bem, Bruna, sua linda, eu te amo. Talvez você não assista, mas quando ela me ensinou a cantar uma música do Imagine Dragons, e aí nós fomos no Lollapalooza. Nossa, eu acho que eu nunca te contei isso, né? Cara, eu me senti assim, ó, porque foi um baita show e essa era a música que eu sabia cantar. E geralmente, né, você vai cantando em inglês, vai cantando o que você acha que é. Em português, a gente canta umas músicas que a gente
acha que tá ouvindo certo quando vai ver a letra e tá tudo errado, que sai em inglês. E aí, quando eu cantei essa música, eu senti essa música, e eu lembro até dos gestos dela falando quando ela me ensinou. E, cara, eu me senti, assim, de saber o que eu tava cantando, foi muito massa. Bom, mas aí, então, eu fui fazendo ali, consumindo um pouco de inglês, e teve um momento que eu falei, sei lá, faz 1 ano e meio, que eu falei, meu, se eu quero aprender inglês, por que que eu ainda estou assistindo filme dublado? Falei, eu vou começar a assistir isso legendado. E aí comecei alguns a assistir com a legenda em inglês. Então eu gosto muito de assistir aqueles filmes romance, que são bem fáceis, o conteúdo é sempre o mesmo, inclusive. E aí eu pego alguns filmes que eu gostei e fico repetindo o filme. E aí, tipo, até decorar, até aprender o vocabulário. E põe em inglês a legenda, depois, né, põe em português a legenda, põe em inglês a legenda, sem legenda. E vou entendendo assim. Então me ajudou bastante. Então foi isso que eu tinha de inglês. E o verbo to be da escola. Só que quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Christchurch e eu tive muito contato com pessoas de fora. Então, ainda assim, o inglês era fácil para entender. Só que eu tinha mais facilidade para receber a mensagem. E nessas últimas 3 semanas que eu estou aqui em Nelson, na região de Nelson, que enfim eu senti, inclusive hoje, né, pensando em inglês, que eu senti que realmente o inglês está sendo um negócio que está começando a se desenvolver. Porque essas últimas 3 semanas eu tenho morado com flatmates que são daqui, eu estou trabalhando com pessoas que são daqui, então eu tô tendo muito contato com esse vocabulário, com esse sotaque. Eu tô recebendo muita informação em inglês da fonte aqui, e por mais que esteja no meu corpo físico, ele tá bem cansado por conta do trabalho, e isso vai minando, né, a energia do mental também. Mas mesmo em decorrência disso, eu tenho conseguido fazer uma rotina ali de estudar. Então, aos poucos, eu estou começando, né, no trabalho, principalmente que eu tô em tempo inteiro ali, ficou 9 horas ali. E meus flatmates, tipo, eles estão, tem 5 na cozinha, super comendo toda noite, eles comem junto, é bem legal. Só que eu não consigo, eu não tenho forças pra chegar e conversar com eles, porque então tem hora que é muita informação ao mesmo tempo eles falando e eu não consigo processar. Então eu prefiro me retirar. Tipo, eu tô aqui no quarto, de vez em quando eu vou na cozinha, ouço que eles estão falando e volto, pra não ficar trancada dentro do quarto. Mas final de semana, né, assim, tô descansada, eu vou botar pra quebrar, conversar em inglês. Então, dessas 3 últimas semanas pra cá, eu sinto que eu realmente consegui desenvolver inglês, porque em Christchurch era trabalhando, morando com brasileiros, era mais difícil, mas aqui é o cenário oposto. O Caio, eu mal vejo ele no trabalho. Eu falo mais português comigo mesmo do que com ele. Inclusive, perguntou aqui, né? E fala com sinceridade como é que tá seu inglês. Então, aproveitando te respondendo, que eu já ia fazer esse vídeo, desses 60 dias, estas últimas 3 semanas, eu realmente estou conseguindo desenvolver, porque não só estou conseguindo desenvolver a comunicação, a fala, que é o principal, né? Mas eu principalmente estou conseguindo ficar mais familiarizada com o sotaque daqui. Então as coisas estão começando a fluir melhor. Agora, para eu, o inglês está funcionando porque eu não prestei atenção em estudar o sotaque antes de vir. E se for para conversar com o americano, além de eu entender muito mais fácil, eu até consigo desenrolar um pouco mais a conversa, porque é mais fluido para eu receber e assim para eu transmitir. Mas é aqui, agora que tá começando, então tô bem feliz de estar começando a sentir o inglês correndo nas minhas veias, nos meus sonhos. Daqui a pouco eu vou estar falando inglês e esqueci do português. Amém. Gratidão. Enquanto tava aqui editando o vídeo, eu lembrei até de uma outra coisa que eu fiquei muito emocionada, que é de uma outra prima. Eu lembro que teve uma época que a gente chegou a compartilhar alguns sentimentos em relação à vida, assim, faz muito tempo, assim, especificamente desse assunto. E ela foi uma pessoa, não lembro se ela chegou a fazer curso de inglês, eu acho que sim.
mas ela passou por grandes mudanças na vida ela arrumou um trabalho onde ela tinha que carregar filipinos pra cima e pra baixo. E, tipo, ela pegou o carro e foi falar inglês com os filipinos, assim, na raça, né? E, cara, ela foi lá e fez. O que ela tinha? Ela tinha ela mesma pra fazer tudo acontecer. Ela não acreditou muito em si, pelo que eu lembro, né, que ela falou, mas ela foi e fez. Ela, né, de alguma forma, assim, a essência dela sabia que ela tinha esse potencial, essa capacidade. E isso foi muito massa. Eu lembro quando ela me falou disso, eu ficava assim, tipo, caraca, isso é fantástico, porque assim, ela tinha as mesmas bloqueios que eu, não só do inglês, mas muito parecidos entre outras coisas, e de repente ela tava pegando o carro, dirigindo, que era uma coisa, dirigindo pela estrada com pessoas estranhas e falando inglês. E outra referência, assim, pra mim, não só pro inglês, mas de fazer acontecer, sabe? Tipo, o que a gente precisa é a gente mesmo. Nem sempre a gente acredita e lembra, mas tendo a gente mesmo, a gente vai pra qualquer lugar. Claro que nós não fazemos nada sozinhos. Eu também penso nisso. Mas se ela não tivesse ido e se arriscado, ninguém ia fazer por ela. Esse é o ponto. Amo vocês. Um beijo.